Olá, meu nome é Marcelo Catuzzo e você está no canal O Livro das Profissões. Hoje minha convidada é uma amiga, é a Ana Paula de Almeida. A Ana Paula tem uma formação em gestão e marketing e também é empresária. Ana, fala pra gente, como que foi o início da sua carreira profissional? Oi, Marcelo. Muito obrigado, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz por poder dar vida ao que eu vou te dizer aqui hoje. Eu que agradeço. Você quer saber do princípio? Do princípio. Do começo. Exato. Do meu comecinho raiz. Do começo raiz. Bom, acredito que eu tive uma vida, um começo diferente. Diferente de muitos, diferente do que muitos ou até mesmo vocês viveram. Eu nasci no estado do Paraná, na roça, no sítio. A cidade mais próxima era 30, 40 quilômetros, que se chamava Lunardelli, entre Jardim Alegre e São João do Ivaí. Mas eu não morava perto dessa cidade, era bem longe. Então eu nasci ali, cresci em cima de cavalos, trabalhando ali com meu pai, com a minha mãe professora rural, trabalhava ali na sua escolinha, e só ela, a gente tinha a garantia do trabalho dela ali naquela época, né? Então eu cresci ali vendo meu pai sofrendo com os desafios da roça. Quando a chuva não levava a plantação embora, era o sol que secava, ou quando o tempo era bom e dava para todo mundo, aí na hora de vender o feijão, o arroz, o preço ia lá embaixo, né? E então, ali naquela época, foi já se brotando a perspectiva de a gente tem que ir embora daqui. Aqui não vai ser um lugar próspero para nós, para nossa família. A minha mãe sempre dizia, a minha mãe era a única que tinha um bom trabalho ali, mas ela que dizia, não, a gente vai ter que dar um jeito de ir embora daqui. E isso com quantos anos? 6, 7, ali. A minha mãe ela dá aula desde os 16 anos, né? Então, quando eu nasci, ela já dava aula, já era professora. E o meu pai sempre ali na roça. E meu pai sempre relutante. Não, porque tinha muito medo de vir embora para a cidade. E eles acreditavam só naquilo que eles viam na televisão, né? Nos jornais. Então, ele acreditava que se a gente viesse embora para a cidade, o primeiro lugar que a gente ia morar era na favela. Verdade. Isso. E a gente, meu irmão, ia entrar no caminho das drogas, e eu, sabe Deus, onde eu ia parar. Então eles tinham esse medo, e era um medo gigantesco. Então isso travava a gente de vir embora. Sim. Eu me lembro que aos 12 anos, a gente ainda morava lá, eu me lembro de olhar para o céu e as lágrimas escorrerem, e eu conversar com Deus e pedir a Deus, Senhor, ilumina a cabeça do meu pai, para que ele tenha coragem, Senhor, de ir embora daqui. E eu gostava muito desse lugar. Eu amava esse lugar. Mas eu me lembro que com coisa de 7 anos eu tinha a visão. Eu já tinha a visão de que ali não ia ser próspero para ninguém. Então a gente ia ter que dar um jeito, ia chegar uma hora. Nesse dia que eu chorei, e eu continuei chorando, e eu sentei numa varandinha que tinha na frente da casinha verde, na beirada da estrada, com aquele gramado lindo, cheio de cachorros. Eu me lembro de chorar, continuar chorando, e a minha mãe ficou brava comigo, pegou o chinelo, saiu correndo atrás de mim com o chinelo, e eu saí correndo, entrei pela porta do quarto, pulei a janela e caí em cima de uma garrafa de vidro quebrada. Nossa. E talhei o pé, e continuei correndo com o pé talhado. E depois de longe, eu olhei, eu não senti o corte. Você aprende, né? Que você, no calor da emoção, você não sente dor. Então, eu só fui sentir dor a hora que eu vi o sangue no meio da perna. Aí, quando a minha mãe viu, ficou desesperada. Não, vamos levar para o hospital. E fomos para o hospital, e eu fui para o hospital na cidade. E fui muito feliz, porque eu ia na cidade, e eu amava a cidade. Meu sonho era ir para a cidade, ver os postes, ver as luzes da cidade. E parar
na pracinha, tomar um sorvete, e lembro que fui, dei pontos no pé. Hoje eu morro de medo de agulha, eu não sei o que aconteceu com a minha coragem, mas eu me lembro que naquele dia foi dado 7 pontos no meu pé, eu tenho marca até hoje. E feliz, muito feliz, e voltei embora contente, porque eu tinha apanhado, tinha cortado o pé, mas eu tinha ido para a cidade. E aos 14 anos, com a bênção dos céus, né, conseguimos a conquista de conquistar, de convencer o meu pai que não valia a pena viver lá no sítio e vir embora. Com isso, a minha mãe teve um baque, porque ao chegar aqui na cidade, o estudo que ela tinha não servia para ela continuar dando aulas. Entendi. Então, meu pai foi trabalhar em cerâmica, meu irmão foi trabalhar em cerâmica, eu fui para a escola, mas a minha mãe não tinha trabalho. Então, antes ela tinha, e aqui ela não tinha. E nesse tempo ela foi fazer trabalhos na casa das pessoas, foi fazer faxina, foi fazer o que aparecesse para fazer. E nesse meio tempo eu fui para a escola, foi horrível o desafio da escola, foi muito ruim. Eu acho que se eu pudesse enumerar, Ana, qual foi o pior tempo da sua vida? Foi a escola? Foi a escola, foi aquele período ali na escola, do primeiro o primeiro ano foi o pior de todos, o segundo estava mais tranquilo, o terceiro só vagou o terceiro. Mas o primeiro ano, quando eu cheguei, eu me lembro que eu era uma menininha magrinha, coisa de 40 e poucos quilos, só que o meu cabelo era gigante, todo queimado do sol, e não era tratado, porque a gente não tinha tratamento, não tinha nada lá, era a natureza andando. Sim. E daí eu me lembro que as meninas me chamavam a professora disse, essa menina veio do Paraná. Eles entenderam Paraguai. E coisas que vinham do Paraguai eram coisas falsificadas, não eram. Então elas me chamavam de objeto do Paraguai. Verdade. E na hora do intervalo escreviam no meu caderno. Tinha uma menina que depois se tornou minha amiga, mas ela fazia uma plaquinha e escrevia palhaça. E daí eu olhava para trás, ela lá, escrito palhaça. E foi tenso essa época, né? Agora, Marcelo, se você me perguntar, Ana, qual foi seu primeiro trabalho de verdade? Certo. Né? O meu primeiro trabalho de verdade foi quando eu entrei nesse primeiro ano da escola. Eu tinha um ouvido bom, né? Eu era objeto do Paraguai, mas eu tinha um ouvido muito bom. Entendi. E daí eu lembro que apareceram a coordenadora da escola, veio na porta da sala e falou assim, olha, seleciona 3 meninas para poder fazer entrevista na Caixa Econômica, tá? Pelo CIE. Que legal. Eu escutei, mas não veio para mim. Não me chamaram. E aí? Falei, nossa, eu não fui escolhida. Naquele momento, eu pensei assim, vai ser por mentira? Vai ser mentira ou vai ser sobrevivência? Eu cheguei à consciência, agora vai ser sobrevivência. Eu vou precisar honrar minha mãe, vou precisar honrar meu pai aqui, eu vou ter que partir para a luta. O que eu fiz? Cheguei em casa, tomei banho, coloquei a melhor roupinha que eu tinha, que não era muitas, mas era a melhor que eu tinha no momento. Me vesti socialmente, sem ter instrução de marketing social, de nada, só com o que eu vim. Com a cara e a coragem. Com a cara e a coragem. Eu sabia que eu tinha que ir bem arrumada, bem penteada. Então, eu peguei e fui. Cheguei lá, oi, bom dia! A escola me mandou para poder fazer entrevista. Eu tenho que falar a verdade. Eu fiz isso pelo um ato de sobrevivência. Você tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos. Eu tinha 16 Primeiro anos. Colegial. Primeiro colegial. E aí fizeram a entrevista. E a entrevista consistia em vender um seguro. Sim. E você nunca tinha vendido nada. Eu nunca tinha vendido nada, mas eu era sobrevivente. Eu precisava sobreviver. E eu conversei, eu inventei, eu ilusionei uma venda de um seguro. E o resultado foi que me contrataram e mais 2 meninas que chamaram na minha sala naquele dia. E então eu fiz o meu primeiro trabalho de verdade, foi 1 ano pelo CIE, na Caixa Econômica Federal. Ali eu tive a oportunidade de continuar vendendo coisas para os gerentes
Outros filial, produtos. outros produtos. Me orientaram e eu só segui o que me orientaram. E eu percebi ali aquele sentimento do retorno da venda, logo de imediato, como um estalo. Então aquilo ali brotou em mim como uma semente que brotou uma árvore gigante. E eu comecei, putz, eu tenho jeito para isso. Ana, o que você fala pra mim, meu, é fantástico, porque assim, ó, você é bastante detalhista, né? E com relação a essa história do começo da sua vida, você tem uma memória muito boa, e aí você consegue trazer pra mim, e você consegue ilustrar realmente o que é um espírito empreendedor e o que é um empreendimento. Você é empresário, certo? E a gente se conheceu num processo licitatório, não foi? Foi. Eu com o nenenzinho no colo. Você com o nenenzinho no colo, exatamente. E olha só essa sua ilustração da sua vida. Eu costumo dizer que empreender é ir ao novo mundo. Eu faço uma comparação entre as grandes navegações europeias, né, portuguesas, que eles vão para as Américas. E todo mundo ouve na Europa que nas Américas tem coisas boas, né? É uma possibilidade de trabalho, tem terras, tem ouro, muito o que se descobrir, que é a sua relação quando você estava lá na sua casa com relação à cidade. E quando você vai até isso, você vai com todo esse sentimento, mesmo com dor no pé, e aquilo, na realidade, aquela dor, na realidade, é uma coisa boa, porque você vai para a cidade, então você vai para esse mundo novo para você, e você tem aquilo como, meio que fantástico. Quando lá com seus 16 anos, você realmente está nesse novo mundo, você fala, meu Deus, não era bem aquilo que eu imaginava. Meu Deus, como é difícil. Ao mesmo tempo que você tem que se agarrar nas oportunidades e enfrentar a vida. Ir lá e falar, essa oportunidade não chegou para mim, mas eu vou lá e vou agarrar. Isso. É um sentimento, é uma gana por fazer acontecer. Isso é o sentimento do empreendedor. Ele cria a oportunidade onde não existe. Ele tira de dentro uma força que ele não tem, né, com base num sonho. Isso para mim é fantástico. A gente se conheceu há um tempo. Né, Você não sabia disso? Não tinha ideia disso. Não tinha ideia disso. E é realmente fantástico essa sua história. E dá pra gente fazer essa comparação, né? Agora, o que você teve que desenvolver de habilidade, né? De comportamento? Já dá para perceber que você tem assim essa garra, né? De pegar e construir, ir atrás das coisas, né? Agora, mas quais são as habilidades que você teve que ter nesse mundo desconhecido, né? Nessa nova fase da sua vida profissional, para que você conseguisse continuar crescendo? Esse meio período até da Caixa, né, do banco, dessa experiência com o CIE, isso passou, né, foi só ali no período do colegial. Depois eu parti para outros mundos, né? Teve muita coisa que aconteceu até eu chegar no comercial mesmo, que eu tive uma experiência muito grande nas Casas Bahia, enfim, mas nas Casas Bahia eu vou ter que pular um pedaço grande de história para chegar nos meus 22 anos, Sim. né? Tava falando dos 16, Sim. Eu vou falar agora dos 22, foi quando eu cheguei nas Casas Bahia e lá eu posso te dizer que lá foi o meu canteiro de técnicas. Lá você se encontrou profissionalmente. Sim, porque eu entrei como vendedora de imóveis e, para mim entrar de vendedora de imóveis, eu me lembro que eu tinha muita vontade de entrar a trabalhar na época nas Casas Bahia de Limeira. E eu passava e falei, nossa, quem dera eu conseguir entrar a trabalhar aqui, né? Mas eu já olhava ali, eu quero muito trabalhar aqui. Mas eu consegui entrar lá porque eu tive uma experiência menor depois disso, que na época foi na Lojas Colombo. E daí da Lojas Colombo eu consegui acesso às Casas Bahia. Pela experiência da Lojas Colombo. Mas nas Casas Bahia, para mim entrar lá, eu me lembro que na época eles queriam um vendedor de imóveis. E ninguém queria, eu já sabia, que já tinham me dito que ninguém queria vender imóveis lá. E eu cheguei lá e falei, é isso que eu vou fazer. É por aqui que eu vou entrar. É por aqui que eu vou entrar. Entendeu? O fácil todo mundo faz. Agora o difícil, ninguém quer. É verdade. Né? E é na dificuldade que estão as oportunidades? Com certeza. É a oportunidade de você se enfrentar ali e mostrar, eu consigo. Aconteça o que acontecer, eu vou enfrentar, eu vou conseguir, seja o que Deus quiser. E cheguei lá para fazer a entrevista, eu quero entrar aqui, eu posso entrar, eu vou vendo móveis.
Vendo móveis, quer que eu mostre como que eu vendo? Mostre, vamos vender. Vamos enfrentar aqui, o que tem que fazer? Fui contratada para vender móveis, trabalhei 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses vendendo móveis, e daí veio aquele outro pensamento empreendedor, né? Como Sim. você disse. Eu queria uma promoção, eu queria entrar num processo seletivo para encarregada de treinamento. E ninguém me via. Eu era um vulto, eu era só um número ali dentro. Sim. Eu trabalhava no meio de 50 vendedores. Nossa, ali naquela época, porque naquela época tinha muitos vendedores em loja, que a gente não tinha internet, né? Não vendia online ainda naquela época. Então eu só era um vulto ali, passando para lá e passando para cá. E o que eu pensei? Quem que é a pessoa que decide? Eu não podia falar com o gerente da loja, porque não era ele que ia decidir por mim. Eu sabia que tinha um coordenador na época, um coordenador de treinamento, que vinha um mês, uma vez por mês em cada loja. Sim. E eu pensei, é com ele que eu tenho que falar. Aí eu falei, eu marquei o dia e a hora. Ele tá aqui, hoje e agora. Eu vou lá falar com ele. Aí eu cerquei ele. Oi, tudo bem? Meu nome é Ana Paula, trabalho aqui há tanto tempo no setor de imóveis, e eu queria te falar uma coisa. Posso conversar com você em particular? Eu não quero falar, não sabia que eu não podia falar correndo. Eu queria um momento de atenção dele para ele olhar nos meus olhos e saber que tinha potencial para aquilo. Eu lembro que ele me deu essa oportunidade, subi lá com ele na sala de treinamento que tinha mais acima, e falei, olha, eu sei que você não me conhece, não sabe nada sobre mim. Se você quiser, eu posso te contar alguma coisa, mas uma coisa eu te garanto. Se você me colocar como encarregada de treinamento, se você me der essa oportunidade, eu vou ser a melhor encarregada de treinamento que você já teve. E aí? Aí ele olhou pra mim e falou assim, você sabe que não vai ser fácil, né? Eu falei, sei. Eu sei que não vai ser fácil. Mas eu vou conseguir. Tá bom, tem mais pessoas que querem. Então, primeiro você vai ter que preencher essa ficha, aí você vai ter que se inscrever no processo, aí você vai ter que passar, em média, 4 meses de treinamento em Campinas, em Ribeirão e tal. Você topa? Você vai passar por isso? Com certeza. Cadê a ficha? Preenchi, entrei no processo. Quando eu entrei ao processo até quando eu terminei, deu em média até sair minha formação, mudar na minha carteira de trabalho de vendedora para encarregada de treinamento, foi em média 6 meses. Então, antes deles me promoverem, eu fui virada do avesso, vamos dizer assim. Perfeito. Então, eu passei por treinamentos em sala, eu passei por treinamentos ao vivo, no meio do nada, em praças. Eu passei por treinamentos nas lojas físicas, trabalhando diretamente já com os vendedores como encarregada de treinamento. A minha primeira loja que me enviaram foi para São Carlos, na época, e foi, até arrepia, mas foi uma experiência linda, fantástica. E de tudo que você está falando, eu consigo compreender que, então, uma das suas grandes habilidades comportamentais, a gente fala soft skills, né? É essa ambição, né, de querer ir além, né? Então, às vezes a pessoa confunde ganância com ambição. Não, a ambição é a vontade do empreendedor, é o espírito que nos impulsiona para frente. É a vontade de querer mais, né? E também essa cara de pau. Não é? Que todo vendedor tem que ter, de se relacionar, de ir além, de conversar, sim, de convencer o seu cliente. Então você estava ali convencendo o seu gestor que você realmente estava disponível para aquilo, que ia se entregar com todo entusiasmo, ia ser a melhor. Ia ser a melhor. E é interessante porque eu sei que eu estou falando de novo isso, mas isso continua mostrando o espírito do empreendedor, do empresário, porque ele é um grande vendedor. Sim. Ele tem que se vender o tempo todo, não é vender um produto. Antes de você vender um produto, antes de você vender alguma coisa, você tem que vender a si mesmo, né? A confiança que a pessoa tem que acreditar em você para que aquele produto ou aquele serviço realmente cumpra com o objetivo, né? Porque tem muito trambiqueiro por aí, a gente sabe, e a gente tem que ter um atendimento com esse cliente muito alegre, né? E você é uma pessoa alegre, sim, né? Pessoa simpática, e a gente tem que
E não pode ser falso, tem que ser honesto. Verdadeiro. É todo um sentimento verdadeiro. E isso eu falei ontem para um cliente. Verdade. Ontem eu falei isso para um cliente. Ele me ligou, me pedindo uma coisa, né? Aí ele disse assim: Ei, Ana, sempre alegre, né? Aí eu falei: opa, com certeza, você sabe que eu dou curso? Curso de aprender a se fazer de ser doido, homem. Porque aí dei um exemplo para ele. Falei: João, olha, quando eu trabalhava lá nas Casas Bahia, lá no centro de Limeira, como vendedora, às vezes eu tava lá toda alegrinha, toda feliz, esperando o cliente chegar. Sim. E quando ele chegava, ele dava aquele baque, Uhum. né? Eu: oi, bom dia, seja bem-vindo, em que posso, né? O que vamos ver hoje? Aí ele: nada, só tô olhando. Não vem atrás de mim. Tinha uns que falavam assim: não vem atrás de mim. Aquilo te derrubava, se você deixar. Exato. Aquilo te derruba. Aquilo que aquele cliente fazia ali naquele momento era para te levar lá na cozinha, lá no banheirinho e chorar. Chorar e falar: meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não, seja forte. É agora que você tem que mostrar a sua força. Levanta, mulher. Levanta e pega a sua enxada. Legal. Lembra da sua enxada lá na roça. Lembra dos pés de feijão que você arrancava. Você vai se derrubar por isso? Jamais. Você levanta e vai. E lembro também da minha mãe falando assim pra mim. Períodos que eu chegava em casa chorando, triste porque não tinha dado alguma coisa certo. A minha mãe falava desse jeito pra mim: levanta, toma vergonha. Não é assim que se faz? Onde que já se viu você passar por tudo que você já passou e agora você chorando desse jeito? Não. Levanta e vai. Trabalhar não é fácil. Mas é a única forma que a gente tem de ir lá conquistar o que a gente precisa, o que a gente quer, não é isso? Sim. Ana, fantástico tudo que você está falando. E pensando, né? Eu sei que você se tornou empresária, você é casada, tem 2 filhos. Como chama seu marido e seus filhos? Danilo, João Pedro e Cecília. Danilo, seu marido, João Pedro e Cecília são seus filhos. E você tem uma empresa hoje que trabalha com manutenção de climatização, né? Com climatização, instalação. E entrando na energia solar. Legal pra caramba. E como que foi essa transição? O que te mobilizou, te motivou a isso? Isso é muito importante. Muito. Porque eu trabalhava naquele trabalho que eu lutei tanto para ter, que foi tão difícil conquistar. Manter. Só para você ter uma ideia, nessa época eu figurava na minha cabeça, porque tinha uma mesinha lá em cima que os gerentes, os coordenadores chamavam para mandar embora. E eu falava, e tinha uma escada gigante para subir. E eu falava assim: se alguém me chamar para me mandar embora, eu vou até no meio da escada e do outro eu caio. Porque ninguém vai me mandar embora. Era feio, né? Mas era mais um instinto de sobrevivência. Mas nunca ninguém me mandou embora. O que aconteceu foi diferente. O que aconteceu é que quando eu chegava numa loja, eu tinha que sentar com cada vendedor e fazer uma entrevista. E nessa entrevista eu perguntava para as vendedoras. Eu tinha que fazer a formação do GD, Grupo de Desenvolvimento. Certo. Esse grupo de desenvolvimento eram os 10 vendedores que estavam com menor média da loja e eu tinha que alavancar essas médias desses vendedores. Eu tinha que ajudar eles. Então, o primeiro trabalho era sentar e conversar. E no meio dessa conversa, eu perguntava para elas ou para eles se eles pudessem voltar no passado, o que eles mudariam. Sim. E era unânime. Todas as mulheres me diziam: a única coisa que se eu pudesse voltar e mudar era poder ficar com os meus filhos na infância. Isso para mim me doía e já me cortava o coração. Por quê? Porque eu sempre fui uma criança que fiquei em casa sem a minha mãe. Tinha dia que eu tinha tanta saudade da minha mãe que eu corria lá pegar a roupa suja dela para poder cheirar. Verdade. De tanta saudade que eu tinha da minha mãe, porque minha mãe sempre trabalhou fora. E eu trouxe isso pra mim. Eu já calculava: puxa vida, meu Deus do céu, eu sei que eu já sonhava com a minha família. Eu queria ter uma família, eu sabia que eu ia ter filhos. E eu sabia que eu tinha que me planejar naquele tempo que eu tinha, porque eu sabia que a hora que eu tivesse um filho, eu talvez não voltaria. Eu não conseguiria voltar a trabalhar. Então eu fiz um planejamento gigantesco do tempo que eu ia trabalhar. Eu vim lá do nada, eu tive que montar esse planejamento do tempo que eu ia trabalhar, o quanto que eu ia ter que ter guardado em dinheiro para mim me sustentar naquele período que eu ia cuidar das crianças. E quando eu me casei, aos 28 anos, logo em seguida eu tive o neném. E quando aquela criança nasceu, quem eu fui um dia nunca mais existiu. Tudo mudou.
tudo mudou. Então, eu realmente não consegui voltar. Na época, falavam que, nossa, coitada, tá com problema, deu problema, depressão pós-parto, né? Ela teve depressão pós-parto, porque eu tive que voltar com ele com 7 meses, eu voltei a trabalhar, levou 2 meses até eu conseguir fazer um acerto com eles, para eles me dispensarem, mas eles falavam, Ana, nós não temos motivos para te mandar embora, e eu chorava. Ana, o que nós vamos fazer? Nós não conseguimos te mandar embora. E eu chorava e tremia. Só de pensar naquele menino, naquela criança que estava lá com a minha mãe, com a minha avó, com a minha sogra. Mas eu não queria ficar assim, com a minha mãe, com a minha sogra. Era meu! Eu queria cuidar com as minhas mãos. Era lindo estar com aquela criança. E isso fez com que eu saísse da época das Casas Bahia. Chegaram até me ameaçar, falaram assim, olha, como que você vai deixar esse trabalho, vai faltar alguma coisa para essa criança um dia, você não vai poder dar uma boa escola, você não vai poder dar alguma coisa. Então, você vendia bem, né? E eu falei, não, eu preciso ir. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. E Deus tinha falado comigo, filha, vai que não vai te faltar nada. Vai que não vai te faltar nada. Você vai tomar a melhor decisão da sua vida agora. Se você lutou tanto lá atrás, agora Deus falava comigo. Aos 26 anos eu conheci Deus. E Deus falava comigo. Então, eu deixei, e daí, logo em seguida, veio na minha cabeça, agora eu não trabalho mais, eu já preciso montar 2 negócios pro Danilo. Na época foi o Chama o Danilo. Ele trabalhava com elétrica, mas nesse meio período ele já não dava mais conta de fazer os trabalhos que ele tinha na empresa, que ele trabalhava na época, e mais os trabalhinhos elétricos. Aí já começamos a contratar pessoas para poder trabalhar com a gente, né? E assim foi. E foi crescendo. E daí do Chama o Danilo, aí ele começou a se apaixonar pela climatização, e daí fomos formando pessoas para trabalhar com climatização com a gente, porque ele também já não dava conta de fazer tudo que precisava fazer, e daí agora brotou a energia solar, estamos trabalhando, né, devagarzinho com a energia solar, e também já estamos ali treinando pessoas para poder trabalhar com a gente, graças a Deus, e Deus, ele cumpre a promessa dele na minha vida a cada dia. Fantástico. A cada dia. Fantástico. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.